série de questões culturais que não estão sendo absorvidas pelo mercado imobiliário. Então tem o quarto de empregada, a empregada tem que dormir de pé, se ela de fato for dormir ali, mas aquele negócio de, eu sei que é um quarto de empregada, mas que eu vou transformar em despensa ou que eu vou ampliar minha cozinha porque é pequena demais. Então, como você falou, você compra de 3 para transformar em 2, no final das contas, porque o produto ele está mal dimensionado, mal desenhado, digamos assim, para uma população que é diferente, uma realidade que é completamente diversa daquela de 20 anos atrás e, portanto, as pessoas precisam questionar um pouco mais. Tem alguns produtinhos no mercado que, vamos dizer, que me vem à cabeça aqui, o Max House, né, alguns produtos do próprio Zardos que focam nessa questão da flexibilidade da planta, etc. e tal. Ou seja, é uma questão de otimização do processo construtivo, e aí acho que a gente não pode entender como a padronização uma coisa ruim. Acho que o processo construtivo ele precisa o Maxal é um produto que é dirigido a digamos assim, não é um produto de alto padrão. Certo? Ele é um produto de classe média alta. Digamos assim. Ele já é, digamos, uma proposta de uma arquitetura mais criativa e mais inovadora para um segmento de mercado mais mediano. Você concorda com isso? Concordo com isso, sim. Inclusive, eu não sei como é que estão os valores por metro quadrado dele hoje, mas quando lançaram, eu me lembro muito bem que o raciocínio que eu fiz é, se eu comprar 3 Max House, um apartamento de 210 metros quadrados, eu vou pagar por metro quadrado a metade do preço de um apartamento de 210 metros quadrados no padrão, vamos dizer, no edifício de padrão de 210 metros quadrados. Então, eu acho que eles oferecem uma certa flexibilidade, que no final das contas ele é muito adequado a uma questão cultural. Agora, eles vendem uma ideia, eles vendem como se eles tivessem inventado a questão da arquitetura aberta, não sei, enfim, não me lembro qual é o termo que eles usam, que é um conceito do modernismo mais básico, digamos assim, da década de 20, né, que é a planta livre, né, a estrutura e as vedações e as janelas independentes das divisões internas, de forma que o edifício possa se adequar a necessidades diversas e de forma que ele possa também envelhecer com dignidade, né? Porque assim como a gente tem hoje uma realidade diferente de 20 anos atrás, daqui a 20 anos aquele edifício deve se prestar a outro propósito. Vamos falar um pouquinho agora de sustentabilidade. Né? Sustentabilidade realmente é algo importante, a gente tem discutido aqui em vários programas do Banville, com vários arquitetos e especialistas essa questão, mas também nesse mercado da construção civil, do mercado imobiliário, coisa e tal, a sustentabilidade também está começando a virar uma pecinha de marketing, o pessoal está exagerando um pouco nesse negócio. Qual a tua visão? Já virou estratégia de marketing de venda de empreendimento, ou é uma preocupação real de consultora incorporadoras, ou é para algumas, para outras não é? Como é que você está vendo isso daí? Eu simplesmente odeio esse termo de sustentabilidade. Eu acho que ele é abordado da forma mais equivocada possível. Assim como eu falei no começo do programa, que é nossa obrigação como arquitetos inovar e buscar um desenvolvimento, digamos, da arquitetura do ponto de vista programático, construtivo e de resultados ao longo do tempo, quer dizer, ano após ano, dia após dia, a sustentabilidade é um dos componentes que deveria fazer parte desse raciocínio. No final das contas, já se discutiu muito da questão de sustentabilidade com outros nomes em outras épocas, então não é uma novidade, não deveria ser visto como uma novidade. Essa é a primeira questão. A segunda questão é que se confunde objetivo com instrumento, né? Ninguém pergunta se o prédio fica de pé, apesar lá do Palace 2 e o que desabou semana passada lá no Pará chamar a atenção para que os prédios também podem cair, mas o fato é que o cálculo estrutural se desenvolveu, a tecnologia construtiva se desenvolveu ao longo desse século, não que os edifícios anteriores caíssem, mas se desenvolveu dentro de uma realidade produtiva adequada à nossa tecnologia e disponibilidade financeira, mas aquilo se desenvolveu e ninguém pergunta se o concreto armado fica de pé, né? Quando o Frank Lloyd Wright chutou as escoras da Casa da Cascata, porque os peões não queriam chutar aquele negócio, porque era muito inovador, fazer aqueles grandes balanços e tal. Aquilo era novidade, aquilo poderia se perguntar se ficava de pé ou não. Hoje não se pergunta mais, porque a estrutura tem que ser entendida como parte do processo, naturalmente, né? Assim como a sustentabilidade hoje, se a gente já dispõe de instrumentos, dispõe de tecnologia, dispõe da consciência de que aquilo é fundamental, não deve ser nem questionado. O meu sonho é que daqui a 5, 10 anos ninguém fale essa palavra sustentabilidade, que seja tão óbvio e tão incorporada no projeto que... Ao contrário, teria que se falar se não tivesse algum instrumento dele, né? Como não tem? Se o prédio é assim, não é... Enfim, eu acho que a gente muda um pouquinho realmente o foco de forma indesejada, incorreta, indesejável, incorreta,
para esse aspecto realmente de ser um diferencial de mercado. Não é um diferencial de mercado, é a nossa obrigação como projetistas incorporar essa nova tecnologia e, mais importante do que a tecnologia, fazer projetos que sejam voltados à sustentabilidade sem necessitar de tecnologias que não existem ou sem encarecer o custo final da construção. Acho que existem soluções de projetos que se abandonaram e que são muito eficientes em climas como o nosso, para ventilação constante, ventilação cruzada, sombreamento de fachadas, que são exatamente o contrário desses prédios espelhados que se fazem hoje, com a pior insolação, né, e para justificar o uso de um ar-condicionado com gás ecológico. O ideal é você não precisar do ar-condicionado, não você colocar o gás ecológico no ar-condicionado. Né? Então, há uma inversão de valores aí no final. Total inversão de valores, e virou desculpa para fazer uma arquitetura medíocre, porque eu posso certificar de qualquer forma, então eu vou conseguir fazer sustentável. É que nem aquela questão do ISO 9000, né? Quer dizer, a certificação pela certificação. Exatamente. Ela não é incorporada. Tudo bem, eu sou um green building. Construí um prédio medíocre, mas é green building. Grande porcaria. Essa é a tua visão. Grande porcaria. Eu acho que isso não diz nada, né? Porque se você pegar um sistema de certificação, enfim, não vou entrar no detalhe do processo de certificação, mas existem processos de certificação que são checklists, né? Se você tem um ar-condicionado X, você ganha ponto. Se você não tem um ar-condicionado X, você não ganha ponto. Agora, ele não fala se você ganha ponto por não precisar do ar-condicionado, por exemplo. Por você ter feito um sistema de ventilação ou de proteção de insolação que elimina ou diminui tremendamente o uso do ar-condicionado. Exatamente. Ou você tem usado uma outra técnica de resfriamento passivo que não seja considerado o ar-condicionado com o gás ecológico, né? Nesse sentido, eu acho que, por exemplo, o processo de certificação ACO ele é muito mais sensível à inovação de projeto, né? Porque tudo você precisa argumentar, tudo você precisa justificar por que você fez aquela determinada escolha ou por que você fez aquela solução. Mas eu acho que a boa arquitetura ela não é medida em kilojoule, né? Eu acho que as pessoas também, alguns acadêmicos confundem um pouco de sustentabilidade a qualquer custo. Não, a arquitetura é uma atividade para o ser humano, né? O resultado é para a vida do ser humano, para as atividades humanas cotidianas de morar, de trabalhar, de comprar, senão de você divertir, corre o risco de ter uma moradia, um edifício sustentável que seja péssimo para você morar. Eu acho que é o que mais tem acontecido, na verdade. Você abre essas revistas de arquitetura, essas revistas mais para público geral, digamos assim, ou procura na internet, você acha um monte de exemplos, de manualzinho de como fazer a casa sustentável, né? Normalmente é a casa mais medíocre do mundo, né? Aquela casinha do desenho infantil, né? Do telhadinho, duas águas, né? Janela, janelinha, porta, campainha. E ele fala assim, não, porque tem o sistema de captação de água, eu tenho não sei o quê. E você faz um péssimo espaço para viver e que aquilo não se adequa, aquilo não envelhece dignamente, ou seja, aquilo não se adapta a novas formas de ocupação, aquilo não se relaciona com a cidade adequadamente. É uma bobagem. Sustentabilidade virou uma grande bobajada, e eu conto nos dedos de uma mão os anos que ainda existem de oportunidade para se valer disso como instrumento de marketing. Acho que daqui a pouco, espero eu, ninguém mais fale nisso como o arquiteto Lourenço Urbano Gimenez trazendo uma visão aqui bastante interessante dessa questão da sustentabilidade. Caetano, como é que está a nossa participação no chat? Tem mais pergunta. O Pontes Miranda havia comentado na fala anterior do Lourenço, pior ainda são as duas vagas de garagem que juntas não cabe um único carro, que é sempre um tema que o pessoal comenta bastante quando fala de projetos arquitetônicos e tal. E ele perguntou também como conseguem fazer um prédio cair. E tem uma outra pergunta que eu recebi do Lucas pelo linha direta. Ele está dizendo o seguinte aqui: queria saber se o convidado vivenciou a mudança pela qual alguns arquitetos passaram ao deixar a prancheta de lado e utilizar softwares de computadores para executar seus projetos e como ele vê o futuro da arquitetura aliado à tecnologia. Legal, boa pergunta. Vamos para a primeira, que é das vagas de garagem. Eu acho um comentário bastante capcioso, até porque a gente vive numa sociedade totalmente dependente do carro. A cultura do rodoviarismo foi um sucesso a partir da década de 50, até um pouquinho antes, até desde a década de 30, mas essencialmente depois da implantação da indústria automobilística no Brasil. Mas o ideal seria que os prédios sequer tivessem vagas de carro, né? Você vê um edifício como aquele do Foster em Londres, aquele pepino gigante que tem lá, ele tem, acho que, se eu não me engano, uma dúzia de vagas de carro.
Então, o ideal é que a cidade seja estruturada a ponto das pessoas não dependerem de automóveis e terem escolhas de modos alternativos de carro. Então, idealmente que essas garagens sejam as piores possíveis, porque custam caro e a gente está... Ocupam muito espaço. Ocupam espaço, custam caro e a gente está, de alguma forma, assumindo que a cidade é uma porcaria e que a gente nunca vai ter um sistema de transporte. A gente não força, não demanda e não exige que a gente tenha um sistema de transporte eficiente, porque no final das contas a gente tem a nossa vaguinha de garagem, a gente pode ficar no ar-condicionado ouvindo o noticiário e ouvindo quanto trânsito a gente está vivenciando naquele exato momento. A segunda questão é a questão da prancheta. Eu sou de uma geração bem na transição de uma tecnologia para outra, da prancheta à mão livre e da prancheta digital, né? Que são aqueles programas CAD tradicionais, né? Você simplesmente desenha no computador o que você faria na mão. Eu não uso nenhum programa de computação para fazer os meus projetos, pelo menos eu pessoalmente, né? Na nossa equipe a gente usa, mas eu já nem sei mais mexer nesses programas porque eu trabalho só à mão, né? Eu e os meus sócios, a gente faz toda a concepção dos projetos à mão. Eu nasci com a minha mão, eu uso minha mão desde criança, minha mão é mais rápida do que o mouse, né? Basicamente, o meu raciocínio é esse. E te dá uma liberdade, uma imprecisão característica das fases preliminares dos projetos, né? Nas fases primeiras dos projetos você precisa testar hipóteses. Não é questão de você fez a linha com 5 centímetros exatamente para lá ou para cá da janela. Você começa a se preocupar no programa mais com a linha ter batido com aquela linha e você começa a esquecer, deixar de lado a parte da criativa, essência, e a essência do projeto. Solta, qual é a solução que eu preciso prover para aquele projeto especificamente? Se a linha está batendo com a outra? Não. Então, acho que nas fases preliminares do projeto, o computador, pelo menos para a minha geração, não ajuda. Talvez essa nova geração que está saindo da faculdade agora tenha uma prática e um uso do computador que seja equivalente ao uso da própria mão, inclusive porque muitos nem sabem desenhar, nem foram treinados para desenhar a mão livre, que é uma grande pena. Mas eu não sou radical, eu não acho que exista a verdade da prancheta ou a verdade do computador, mas talvez seja uma questão de gerações. Aí. Mas a tecnologia, o aprimoramento, digamos, da tecnologia ajuda, na sua visão, principalmente na execução dos projetos. Depois que está concebido, digamos, depois que a ideia foi, digamos, concebida, na hora que você vai, digamos, dar vida a essa ideia, aí eu acho que é uma questão, fantástico, né? Aí a gente não usar, eu acho que é uma tolice, porque no final das contas é um instrumento que está disponível, te permite errar e voltar atrás, né? O famoso Ctrl+Z, tudo existe, você pode gravar versões diferentes, você mudar de ideia, você pode pegar um negócio inteiro e mexer 10 centímetros para lá. Eu sou da época que para fazer isso você tinha que raspar no vegetal, né, para conseguir fazer o projeto executivo. Teve um problema na estrutura, vai ter que ser 5 centímetros maior. Acabou com a prancha inteira, né? Hoje em dia não, acho que hoje em dia existem programas, inclusive, que não são a prancheta eletrônica, você não desenha bidimensionalmente, você constrói o objeto e você pode fazer alteração em tempo real em todas as pranchas, digamos assim, plantas, cortes, elevações, e você faz de uma forma muito mais eficiente do que o CAD tradicional, né? Bom, gente, já que nós estamos aqui entrevistando o arquiteto Lourenço Urbano Gimenez, a gente quer conhecer um pouquinho, então, do trabalho do escritório Forte Gimenez e Marcondes Ferraz Arquitetos, o FGMF. Eles foram apontados, como eu falei aqui no começo do programa, pela revista britânica Wallpaper como um dos 30 mais promissores escritórios um dos 30 mais promissores escritórios de arquitetura jovens do mundo. Então eu vou pedir para o Henrique, por favor, para você colocar o nosso quadro Urban Flash no ar. A gente tem aí a gente selecionou algumas imagens de alguns projetos do escritório FGMF para a gente conhecer, e eu vou pedir para o Lourenço então comentar para a gente que projetos são esses e o que os tornam diferenciados, o que fizeram merecer a atenção da revista britânica Wallpaper, para a gente conhecer um pouquinho mais o trabalho do escritório. Então tá aí o logotipo